Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Túlio Moura, aluno do atual terceiro ano da Medicina Unicamp. E hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre os pontos positivos e os pontos negativos que é estudar na Medicina Unicamp. Às vezes pode ser um sonho para alguns e para alguns nem tanto. Então eu queria destacar aqui o que assim me fez decidir, o que me fez pensar, o que eu descobri depois que eu entrei, como que funcionavam as coisas, que podem ser coisas boas e coisas ruins. Não estou dizendo que, com os pontos negativos, não estou dizendo que a Unicamp é a pior universidade do mundo, e nem com os pontos positivos que é a melhor universidade do mundo. Só alguns pontos que eu senti que são positivos e outros que são negativos. Assim, não que, de verdade pessoal, não é, os pontos positivos não inibem, não é uma coisa que, como tem, eu vou citar aqui, 6, 7 pontos positivos e 4 negativos. Não quer dizer que, o lugar não tem nada de negativo nem tudo de positivo. Então, sempre trabalhem nisso, sempre na vida de vocês, sempre é um equilíbrio. Sempre na vida de vocês, tudo que vocês forem fazer, tem um ponto positivo, ponto negativo. Você vai comer um lanche, tem um ponto positivo que é gostoso, mas tem um ponto negativo que não é tão bom para a saúde. Então, tudo que vocês forem fazer, só um exemplo, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Então, só vou citar aqui para vocês, explicar um pouco, e o que vocês quiserem saber mais, pode conversar comigo. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e compartilhar com seus amigos, para todos saberem quais são os pontos positivos e negativos da Unicamp. Vamos começar com os pontos positivos. A Faculdade de Medicina da Unicamp, ela, a partir do momento que você entra, ela se torna a sua família. Eu digo, tanto a faculdade quanto os seus colegas. Existe uma tradição na Medicina da Unicamp que um protege o outro. Eu sinto muito isso, seja em festa, seja no bandejão, seja, eu vou explicar depois cada um desses pontos, né? Todos os lugares que você chega, se você encontra alguém que é da sua turma, é amigo, é parceiro, vem aqui, seja no meio de uma festa, tá usando uma bata da Medicina Unicamp, tá usando o crachá, aonde você vê alguém que fez Unicamp, é sua família. Seja ela médica, já formado, seja professor, seja se fez Medicina Unicamp, já é sua família. Então acho isso muito positivo na Unicamp. Você entra lá, é a família. Seja você morando lá longe ou morando em Campinas mesmo, que é a cidade da faculdade, né? Então, assim, isso é um ponto muito positivo. Outro ponto positivo é uma faculdade pública, universidade pública. O nome que essa universidade carrega é muito forte no seu currículo, na sua formação. É um nome, não é independente do como você aproveitou a faculdade. Você fez uma Unicamp, é uma faculdade de muito nome. Existem outras também com nome, mas Unicamp é uma das maiores, uma das faculdades com maior nome no Brasil. Então esse é um ponto positivo demais, que conta na sua formação, na sua apresentação. Pô, eu fiz medicina na Unicamp. Então você já tem a conversa já começa em outro nível, assim, sabe? Então é uma coisa muito importante. Outro ponto positivo, produção científica. Desde o primeiro dia de aula, não é primeiro dia, né? Primeira semana, desde o primeiro semestre, você é introduzido numa matéria chamada Introdução à Prática de Ciências, que é você aprender como que produz um artigo ou uma produção mesmo de ciência. Como é que faz, qual que é o objetivo dessa matéria, né? Você aprender como se faz bom, você vê as dificuldades e quando você for ler, você diz, poxa, mas não é tão fácil assim, como é que esse cara conseguiu fazer isso? E aí você aprende que uma das coisas mais importantes num artigo científico, que é onde a gente busca literatura, né, para basear nossas decisões na prática médica, você olha na metodologia. A metodologia é muito mais importante do que qualquer outro aspecto de um artigo científico. Por quê? Porque se o cara usou uma metodologia é os métodos, né? O como ele fez a pesquisa dele. Então, por exemplo, você
você ter uma boa metodologia quer dizer que os seus resultados têm significância. Ou você faz uma pesquisa assim, com uma pesquisa com, eu vou dar um exemplo aqui, com duas pessoas, as duas, sei lá, tomaram sol e não tiveram câncer. Aí você fala assim, então todos os artigos são errados, porque essas duas pessoas aqui não tiveram câncer e tomaram sol, então tá tudo errado. Então, veem como a metodologia é importante, os métodos que você faz. E tudo isso eu aprendi na faculdade. Desde o primeiro dia de aula você é trabalhado para ter essa noção do quão importante é os métodos, e você vai crescendo. Aí você aprende os tipos de evidência científica. Qual que é mais importante? A opinião de um especialista ou um estudo clínico? Por exemplo, vocês estão vendo agora da vacina. Um estudo clínico com controle ou uma opinião de um especialista? Qual que tem maior relevância? E tudo isso você aprende na faculdade. E a Unicamp preza muito pela produção científica. Então a gente todo momento, seja com iniciação à prática de ciências, bioestatística, epidemiologia e vai pra frente. Isso são as matérias que eu já tive, né? E próximo ponto positivo, ética. Todos os períodos da Faculdade de Medicina da Unicamp tem ética. Eu digo período como equivalente a semestre. É de extrema importância você ter aulas de ética com professores de qualidade, que a Unicamp tem. A Unicamp, ela priorizou isso, é uma das faculdades que mais tem carga horária de ética. E isso é muito importante, seja ética, bioética, uma série de aspectos que levam a uma formação ética do profissional. Você sai da faculdade com um outro pensamento, isso é muito importante, porque você vai lidar com o paciente. E lidar com o paciente exige você ter uma ética com princípios, valores, uma série de elementos que você aprende e carrega com você a partir da faculdade. Então, isso é de extrema importância mesmo. Comida, isso é outro ponto positivo. O bandejão, na minha opinião, né? Pode ser que outras pessoas tenham outra opinião, mas pra mim, é um lugar gostoso, assim, voltando a falar, pode ser que alguns amigos meus assistam esse vídeo. É muito boa a comida do bandejão, eu gosto. Custa R$3 pra você almoçar e R$3 pra você jantar. E acho que 2, se eu não me engano, nunca tomei café lá. 2 pra tomar café da manhã. Então eu acho um custo-benefício muito bom. Você come perto da faculdade, uma comida, assim, pra mim, fresca, muito gostosa e tal. Então, assim, eu acho que é um ponto positivo ter um restaurante universitário bom e barato, né? Último ponto positivo, as festas. Pode parecer brincadeira, mas é importante também você ter festas que assim, existe um nome chamado chopada, né? Que é o nome da festa. E a gente confraterniza lá, tem várias outras festas além das chopadas que são organizadas pela comissão de formatura. Então, assim, eu acho bem legal isso, ter bastante festa, seja na própria Medicina Unicamp, quanto algumas festas que a gente convive no ambiente, né? Tanto da engenharia, tanto do IFISH, que é se não me engano, de humanas lá. Então, acho que isso é muito importante. E agora, passando para os pontos negativos da Unicamp. Tudo gira em torno de um fator, que é a falta de recurso. A falta de recurso é um problema do país inteiro. A gente está passando uma crise, não é que a Unicamp causou isso, não é que, assim, por N fatores, o Brasil está numa crise. E falta recurso para investir na educação. Não quero entrar em nenhum aspecto político, mas tem que encarar os fatos. Hoje, a educação não é uma prioridade. Pronto, isso é um ponto, isso é um fato. Agora, o que causa isso gera os pontos negativos da Unicamp. Por qual motivo? Pontos negativos da Unicamp. Não há recurso suficiente para manter todas as atividades ao nível máximo no hospital. Não tem como priorizar
para manter os professores de qualidade, assim, alguns, né, no caso de algumas matérias, existe uma deficiência de professores, não em todas, mas algumas, pela falta de recurso, tem dificuldade, isso é um fato, pela falta de recurso. Não há investimento no esporte, não há tanto investimento no esporte e não há investimento em por exemplo, um campus na universidade. Eu acho que esses são os fatores negativos. Por quê, né? Porque a falta de professores de qualidade, que apenas recursos mantém, acaba perdendo para outras faculdades que pagam mais para o professor. A falta de incentivo à manutenção de hospitais exige recursos. Não tem como você manter um hospital de alta qualidade sem recurso. E isso, infelizmente, hospitais próximos estão tendo perdas por causa de falta de recurso. E a falta de investimento no esporte acaba sendo efeito de não ter recurso. Então, se não tem nem recurso para manter um hospital, imagine priorizar o esporte. E isso é um ponto negativo para mim, que eu considero. E não é culpa da Unicamp, assim, eu digo que esses são os fatos, né? E também não tem um campus, assim, existem auxílios, moradia, auxílios de refeição, mas não existe um lugar que todos os alunos da Unicamp morem. Assim, pode ser que, na verdade, não existe isso, pelo menos que eu não me lembre, em universidade pública no Brasil, pelo que eu saiba, né? Mas eu acharia que seria uma ótima coisa, mas é só citando para mim, ponto negativo. Pode ser que eu tenha citado aqui pontos positivos para outros serem negativos, pode ser outro ponto positivo que eu lembrei agora aqui, a formação do médico. A gente acaba tendo uma carga horária muito pesada, porém, acaba, assim, devido à exigência, acaba formando uns profissionais que têm um conteúdo muito grande. Então isso é muito importante também, a graduação. A graduação, ela ser priorizada é um ponto muito positivo. E com isso, eu termino os pontos positivos e negativos da Faculdade da Medicina Unicamp. Espero que todos tenham gostado. E lembre-se, não estou dizendo que a faculdade é perfeita, nem que ela é horrível. Só estou dizendo que esses são os fatos que eu percebi na faculdade. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção de todos. E continuem fazendo boas provas, agora está em momento de prova. E só querendo contar aqui, passar um pouco da experiência para vocês, que eu aprendi com a faculdade. Tá bom? Muito obrigado.